Boa tarde, quarto ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos tenham conseguido aí ter sucesso no seu simulado de matemática, tá? Nós finalizamos os conteúdos de divisão, né? As ideias da divisão, divisão e multiplicação como operações opostas, o resto da divisão, enfim, trabalhamos a divisão. E agora a gente vai iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 8, que está na página 26, se vocês vão abrir. E o capítulo ele vai trazer frações e decimais, mas a princípio a gente vai começar a trabalhar com frações, né? E a gente vai estudar esse conteúdo. E em anos anteriores, né, no terceiro ano, quando vocês estudaram, vocês já têm uma noção, né, do que é a metade, do que é a terça parte, a quarta parte, a quinta parte de alguma coisa. Então, vocês exploraram as grandezas de forma discreta, né? Então, agora a gente vai trabalhar as chamadas grandezas contínuas, tá? Mas não precisa vocês gravarem esse nome, não. Então, pensemos assim. Na página 27, eu tenho uma receita de bolinho de chuva, mas eu não vou encaminhar essa receita. Eu vou fazer um outro encaminhamento para que a gente consiga entender como é que funcionam as frações. Então, para se trabalhar fração, a gente precisa saber o que é um inteiro, né? Ter uma noção do que é um todo. Então, o que é um inteiro, né? A gente tem que entender o que é um inteiro, primeiramente, para poder começar a trabalhar. Então, vamos aos exemplos. Vamos considerar um bolo, esses bolos que os pais de vocês e as mães de vocês fazem em casa, um bolo de chocolate bem gostoso. E eu dividi esse bolo em 3 fatias, certo? De igual tamanho. Então, eu dividi o bolo igualmente em 3 fatias. O bolo é o todo, certo? E as fatias que eu reparti são as partes. Então, eu tenho um bolo, que é o todo, e eu tenho as partes do bolo iguais, que são 3, certo? Cada fatia dessa corresponde a 1/3 do bolo, que é 1 sobre 3. Eu vou mostrar para vocês no quadro já já. Aliás, eu vou mostrar agora mesmo. Então, ó, eu tenho um bolo, eu não sei desenhar um bolo, certo, gente? Vamos supor que isso aqui seja um bolo. E eu dividi ele... Peraí. Como é que eu vou dividir em partes iguais? Que desenho feio, né, gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo. E aí, eu dividi ele em, vamos supor, 1, 2, 3 partes iguais, certo? Vamos supor que aqui eu tenho 3 partes iguais. Então, o bolo é o todo e eu tenho 3 partes iguais. Cada pedaço desse, ou seja, cada parte, representa 1/3 do bolo, certo? Vamos continuar os encaminhamentos para que vocês consigam entender. Então, vamos considerar agora uma classe, tá? Uma classe com 36 alunos. Vamos supor que o nosso quarto ano tenha 36 alunos. Qual o significado da fração 1/3 desses alunos? Se eu digo, eu tenho 1/3 de alunos, então a gente deve dividir os alunos dessa parte em 3 grupos, certo? Onde cada grupo deverá ter a mesma quantidade de alunos, certo? Então, como 36 dividido por 3 é igual a 12, cada um dos grupos deverá ter 12 alunos. E, portanto, né, consequentemente, 1/3 dos alunos desta classe corresponde a 12 alunos, né? Já que 36 dividido por 3 é igual a 12, ó. Eu tenho 36 alunos numa classe, certo? E eu digo que... E a minha fração, quando eu divido essa sala por 3, é igual a 1/3, né? Eu tenho 1/3. Esse 1/3 vai corresponder a 12 alunos, certo? Depois vocês vão ver melhor. Então, como 36 dividido por 3 é igual a 12, cada um dos grupos deverá ter 12 alunos e, consequentemente, 1/3 dos alunos desta classe corresponde a 12 alunos. Essa é uma discussão inicial para que vocês consigam entender.
No caso do bolo, que eu falei anteriormente, que pode ser dividido em fatias de qualquer tamanho, né? E ele ainda conserva sua característica de bolo, né? Não deixa de ser um bolo. Temos uma grandeza contínua, que vocês não precisam saber exatamente o que é. No caso de uma classe de alunos, temos uma grandeza discreta ou descontínua, né? Os alunos, ele só pode ser contado um por um. Já o bolo, que eu dei um exemplo, ele pode ser dividido em fatias de tamanhos diferentes, certo? Então, 1/3 do bolo é uma grandeza contínua, certo? Já 1/3 dos alunos é uma grandeza discreta ou descontínua. Porém, pessoal, em ambos os casos, a ideia de fração, ela se prende ao ato de dividir. Por isso, vocês precisam saber divisão. Então, a ideia de fração é dividir o todo em partes iguais e considerar uma ou mais unidades fracionárias. Mas vamos ao que interessa. Na página 27, a gente tem aí uma receita de bolinho de chuvas com alguns ingredientes, certo? Que a gente vai abordar na página 28. Vejam só. Leiam essa receita. Aliás, eu vou fazer a leitura para vocês. Bolinho de chuva. Só vou ler os ingredientes, certo? 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 pitada de sal, 1 colher de fermento, meia xícara de leite, 1 ovo, meia xícara de açúcar e 2 colheres de sopa de canela para polvilhar. Página 28. Alguns dos ingredientes usados para fazer o bolinho de chuva são medidos dividindo o inteiro em partes iguais. Essas partes do inteiro podem ser representadas por frações. Acompanhe. A xícara representa o inteiro. Então, quando ele diz assim, ó, meia xícara de leite. Então, a xícara, certo? O objeto representa um inteiro, certo? A metade da xícara representa uma parte, certo? Então, eu tenho 2 partes de uma xícara, né? Então, dividindo o inteiro em 2 partes iguais e considerando uma dessas, temos meia xícara, certo? Então, a gente tem metade ou 1/2, que é 1/2, que vocês podem ver no livro do inteiro, certo? Então, o 1 está representando o inteiro e o 2 que está embaixo representa as 2 partes que foram divididas. Então, eu tenho 1/2. Temos metade ou 1/2 do inteiro. Os inteiros a seguir foram divididos em partes iguais. Observe as partes coloridas desses inteiros representados por frações. Aí, agora eu venho pra cá. Aqui eu tenho um inteiro dividido em 4 partes iguais. Apenas uma parte foi pintada. Então, eu vou colocar 1. E quantas partes eu tenho no total? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 1/4, certo? O retângulo ele foi dividido em 4 partes iguais e uma delas foi pintada. Foi pintado 1/4 do retângulo, que se escreve assim, certo? Vamos para o quadrado. O quadrado é o inteiro dividido em 4 partes iguais, onde 3 foram pintadas. Então, ó, o quadrado foi dividido em 4 partes iguais e 3 delas foram pintadas. Então, colocando em forma de fração, 3/4 3/4 do inteiro foram pintados. Só um minutinho. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho um triângulo, certo? E esse triângulo é o todo. E eu tenho 1, 2, 3 partes iguais, onde uma foi pintada. O triângulo foi dividido em 3 partes iguais e uma delas foi pintada. Então, foi pintada 1/3 do triângulo. Ó. 1 representa a parte que foi pintada e 3 representa todas as partes do triângulo, certo? O círculo foi dividido em 3 partes iguais, onde 2 foram pintadas, certo? Então, foram pintadas 2/3 do
círculo. Cuidado para que quando vocês forem colocarem o numerador, que é esse de baixo, vocês não coloquem só a parte que foi pintada, não. Essa parte de baixo corresponde ao todo, certo? E a parte de cima corresponde à parte pintada, tá? Os símbolos, 1/2, que tá aí embaixo, façam a leitura comigo. Os símbolos 1/2, 1/3, 1/4, 3/4 e 2/3 são chamados de fração e representam partes de um inteiro. Página 29. Na fração 2/3 temos, ó, nessa daqui. Na fração 2/3 nós temos o numerador. Eita, não vai sair mais não. Numerador, que é a parte de cima, que eu até falei errado, né? Que eu disse anteriormente que era numerador embaixo. Não. O numerador é em cima e o denominador é embaixo. O denominador sempre será o inteiro. E o numerador sempre será a parte fracionada, a parte pintada. O denominador dá o nome à fração, indicando em quantas partes iguais o número inteiro foi dividido, certo? E o numerador indica quantas partes foram consideradas. Então, aqui, ó, quantas partes foram consideradas, quantas partes iguais o inteiro foi dividido, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o inteiro e ele foi dividido em 3 partes, ó. 1, 2, 3. Então, esse será o meu denominador. Já o numerador indica quantas partes foram consideradas desse inteiro. Então, eu considerei 1, 2 partes, certo? Observe a leitura de algumas frações. Então, vejam só. Tem um quadro na página 29, não vou mostrar, porque senão vai abrir as respostas da atividade. Que é esse que tá aí. Observe a leitura de algumas frações. Então, eu tenho 1/2, que é equivalente a 1/2, ou seja, um inteiro, uma parte sobre 2, né? Que é a quantidade de partes em que esse inteiro foi dividido. 1/3, 1/4, 4/5, 2/3 e 3/4. A atividade tá super fácil, certo? Da página 29 até a página 30. Se vocês tiverem dúvida, é só falar comigo. Quando vocês pensarem na fração, pensem no todo, nas partes em que ela vai ser dividida e nas partes em que ela é considerada, certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu tenho 3 lápis, certo? Que é aquela coisa que eu falei no início do vídeo, né? A fração descontínua. Eu tenho 3 lápis aqui, certo? E eu só uso 2. Então, qual seria a minha fração? 2/3, né? 2 lápis que eu uso sobre 3, que é o meu todo, certo? Se vocês não tiverem entendido ou tiverem alguma dúvida, é só falar comigo no privado. Beijo, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.